Você já parou para pensar que talvez exista uma versão sua vivendo uma vida completamente diferente em algum lugar? Pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas os cientistas andam discutindo bastante sobre realidades paralelas e o que elas significam pra gente. Eu sei, pode parecer loucura, mas deixa eu te contar algumas das descobertas mais intrigantes que surgiram nesse campo. Recentemente, um grupo de físicos começou a explorar a ideia de que o nosso universo não é o único. Eles falam sobre o multiverso, onde existem múltiplos universos coexistindo, cada um com suas próprias leis da física e realidades. O que isso significa para nós? Bem, imagine que em um desses universos, você decidiu seguir uma carreira completamente diferente, ou talvez você nunca tenha se mudado para aquela cidade que tanto ama. É meio doido, né? Um dos estudos que mais chamou a atenção foi feito por cientistas da Universidade de Stanford. Eles propuseram que, em vez de enxergarmos a realidade como uma linha do tempo única, poderíamos vê-la como uma árvore cheia de ramificações. Cada decisão que tomamos cria um novo caminho, um novo universo. Então, cada vez que você faz uma escolha, a sua vida se divide em várias possibilidades. Você pode estar se perguntando, mas como isso é possível? Vamos falar sobre um experimento que foi realizado por físicos quânticos. Eles usaram partículas subatômicas, aquelas que nem dá para ver, e descobriram que elas podiam estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é conhecido como superposição. Para você ter uma ideia, isso significa que, em um nível quântico, as partículas não têm uma posição definida até serem observadas. Quando observadas, elas escolhem um caminho. Isso se conecta com a ideia de realidades paralelas. Até que alguém olhe, tudo é possível. Agora, pensa comigo. Se as partículas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, será que nossa consciência também não poderia se desdobrar em diversas realidades? Essa é uma questão que ainda está sendo debatida entre os cientistas. Alguns acreditam que, assim como as partículas, nós também poderíamos estar vivendo várias vidas simultaneamente, cada uma em um universo diferente. Um exemplo que me marcou foi uma conversa que tive com um amigo, o Lucas. Ele sempre falava sobre como tinha vontade de ter feito intercâmbio quando estava na faculdade, mas acabou não indo. Aí eu perguntei, e se existisse um Lucas em outro universo que foi, o que ele estaria fazendo agora? A gente começou a imaginar como seria a vida dele, as viagens que ele faria, as pessoas que conheceria. É surreal pensar que, talvez, em outra realidade, ele esteja vivendo tudo isso. Outro conceito interessante é o da teoria das cordas, que sugere que tudo no universo é feito de pequenas cordas vibrantes. Essas cordas podem criar diferentes dimensões e universos. Algumas teorias falam que podemos ter até 11 dimensões. Isso nos leva a questionar, o que mais existe além do que conseguimos ver e entender? E se em uma dessas dimensões, as coisas funcionassem de maneira completamente diferente? Um físico chamado Brian Greene, que é super conhecido por suas explicações sobre o multiverso, disse que a ideia de realidades paralelas não é só uma possibilidade, mas uma consequência lógica das leis da física. Ele escreveu um livro chamado O Tecido do Cosmos, que fala sobre como o espaço e o tempo são mais flexíveis do que a gente imagina. Ele argumenta que a realidade é muito mais complexa do que a nossa percepção limitada. Agora, aqui vai uma reflexão que pode mudar a sua maneira de pensar. E se a sua vida já estivesse sendo vivida em várias formas? Tipo, você pode estar vivendo uma vida cheia de arrependimentos e frustrações. Mas, em um universo paralelo, você é a pessoa que sempre teve coragem de seguir seus sonhos. Isso não é só uma ideia legal, mas uma maneira de nos fazer entender que, mesmo em momentos difíceis, há um potencial imenso em cada escolha que fazemos. Sabe aquela decisão que você tomou que mudou tudo? Aquele emprego que você aceitou ou a pessoa que você decidiu namorar? Cada uma dessas escolhas poderia ter criado uma nova realidade. E, pasme, há estudos que tentam provar que, mesmo as menores decisões, podem ter um impacto significativo nas nossas vidas. Um estudo mostrou que, quando as pessoas se deparam com decisões triviais, como o que comer no almoço, essas escolhas podem influenciar como elas se sentem nas horas seguintes. Imagine a onda de possibilidades que isso cria. E tem mais. Algumas pesquisas em psicologia sugerem que as pessoas que acreditam que existem realidades paralelas tendem a ser mais abertas a novas experiências e a se aventurar mais na vida. Elas têm essa mentalidade de que, se algo não der certo, sempre há outra versão delas em algum lugar vivendo uma vida diferente, quem sabe, mais emocionante. Isso pode ser libertador, né? Claro que tudo isso gera mais perguntas do que respostas. E é aí que entra a beleza da ciência. A gente não precisa saber tudo, mas podemos continuar questionando.
Um debate bem legal que rola é sobre o impacto que a crença em realidades paralelas pode ter na nossa saúde mental. Algumas pessoas podem achar conforto na ideia de que, se algo não deu certo aqui, pode ter dado em outro lugar. Isso pode ajudar a lidar com frustrações e a encarar a vida de uma maneira mais leve. E se você está pensando que tudo isso é só teoria, tem um experimento que pode te fazer repensar. É o famoso experimento da dupla fenda, que mostrou que partículas podem se comportar de maneira diferente dependendo se estão sendo observadas ou não. Isso levanta a questão: a consciência humana tem um papel na criação da realidade? Se sim, o que isso diz sobre nós? Será que a maneira como percebemos o mundo molda a nossa própria existência? Por último, um aspecto fascinante é a relação entre realidades paralelas e a espiritualidade. Algumas correntes espirituais falam sobre múltiplas vidas e reencarnações, que se conectam de certa forma com a ideia de universos paralelos. E se cada vida que vivemos é só uma versão de nós mesmos, isso pode mudar completamente a forma como vemos nossas experiências e aprendizados. Então, quando você olhar para a sua vida, lembre-se, cada escolha que você faz pode estar criando uma nova realidade. E, quem sabe, em algum universo paralelo, você está vivendo tudo aquilo que sonhou. Isso é um lembrete poderoso de que, mesmo que as coisas fiquem difíceis, sempre há a possibilidade de recomeçar, de mudar o rumo. E isso, por si só, é libertador. E aí, curtiu essa ideia de realidades paralelas? Fica a reflexão e, se você quiser saber mais sobre como isso pode se conectar com oportunidades incríveis, não esquece. Clique no link da bio e conheça uma oportunidade do universo para você.